Olá, boa tarde. Todos me escutam bem? Tudo certinho? Ótimo. Bom, tudo certo? Ótimo. Então vamos lá, eu sou a Adriana Vieira, sou supervisora do setor educacional aqui da Controlab. Eu já gostaria de agradecer a presença de todos aqui em mais um encontro online, hoje voltado, né, para o segmento de veterinária, com o tema de identificação e interpretação dos cristais de urina em animais. Antes da gente iniciar, eu passar a palavra para a nossa palestrante, eu gostaria só de passar algumas informações. Nós vamos ter, em média, 60 minutos para a apresentação, mais 20 minutos para as perguntas no final. Eu vou pedir para que vocês coloquem as perguntas no menu Atividade, no item Perguntas e Respostas, que é uma ferramenta aqui do Google Meet, nessas bolinhas aí na barra inferior, no canto da tela. E ao final da aula, eu vou disponibilizar no chat um link para que vocês preencham com o nome e o e-mail de vocês para a gente gerar o certificado. E também peço a participação de todos na pesquisa de satisfação, que estará disponível no mesmo link. E é importante para a gente a participação de vocês nessa pesquisa, porque é importante o olhar de vocês para esse encontro, para a gente melhorar cada vez mais, tá bom? Bom, então vamos dar início, né, à aula. Eu vou passar a palavra à nossa convidada, a doutora Regina Kiyomi Takahira. Ela é médica veterinária, graduada pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, com residência, mestrado e doutorado pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia pela Unesp, e professora titular da mesma instituição e também vice-presidente da Associação Brasileira de Patologia Clínica Veterinária. Doutora Regina, fica à vontade, pode iniciar a sua apresentação. Muito obrigada. Bom, boa tarde, obrigada, Adriana. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade e o convite da Controlab de abordar um assunto que nem é o mais comum nas minhas palestras, né, mas é sempre gostoso abordar qualquer tema de patologia clínica, e especialmente falando de um exame que é super comum, é rotineiro, é diário, às vezes subestimado, porque ele tem uma importância gigantesca, né, é um exame que avalia muito mais do que o sistema urinário de costuma habilitar, tá? Deixa eu já compartilhar aqui minha apresentação, que a gente já vai um pouquinho, que acho que eu tenho que apresentar primeiro. E aí, gente, um pouquinho, já vai. Agora eu vou perder vocês aqui, né? Sim. Acho que deve ter dado certo, né? Certinho. Tá. Só vou colocar aqui a ponteira laser também, porque facilita um pouquinho a gente do que aquele mouse, tá bom? Perfeito. Então, novamente, já agradecendo mais uma vez essa oportunidade, a gente vai falar mais especificamente sobre identificação e interpretação de cristais em urina em animais, né? Uma abordagem mais veterinária dentro da patologia clínica aqui. Vou falar rapidamente sobre o nosso conteúdo, né? Nós vamos falar inicialmente sobre a importância clínica da observação e identificação dos cristais dentro do exame de urina. Se a gente for pensar, o exame de urina ele é um exame bastante amplo, né? O exame físico, químico do sedimento, e dentro do sedimento a gente está só numa das partezinhas ali que a gente pode observar no exame microscópico, que são justamente os cristais. Então, vou falar por que a gente vai passar uma hora falando só sobre cristais, né? Não só sobre a sua importância clínica, mas principalmente para que a gente possa se adequar, a capacitar, né, a identificação morfológica dos cristais, acho que são dos pontos a serem conversados. Um pouquinho antes a gente vai falar sobre os mecanismos de formação, né, nós temos fatores que influenciam a formação dos cristais, alguns inerentes ao paciente, por isso pode ter importância clínica, né, lembrar que nós temos muitas particularidades raciais e particularidades das espécies, quando a gente fala de cristalúria, não é diferente dentro do contexto geral da patologia clínica, né, os veterinários têm que lidar com essa gama gigantesca de espécies e particularidades, então não vai ser diferente com relação à interpretação dos cristais, tá? Mas nós também temos influências
pré-analíticas e analíticas, né, que não são decorrentes do paciente em si. Então, nós vamos começar um pouquinho sobre isso. Quando a gente vai entrar na identificação morfológica dos cristais, né, e a interpretação, que vai ser meio junto, esses dois últimos tópicos, tá, que na verdade é uma das partes mais importantes, eu vou chamar um pouquinho de atenção para a questão dos princípios analíticos, né? Muitas vezes a gente passa batido por umas questões muito básicas, como o ajuste de microscópio, né, de condensador e outras questões, mesmo às vezes até na residência, às vezes a gente passa tão corrido que a gente fala uma vez, fala outra vez, mas é algo que é extremamente importante, né, então alguns outros princípios analíticos, refrigeração, tempo de armazenamento, quando a gente fala, né, da interpretação e da identificação de cristais em sedimento urinário, tá? Vamos falar rapidamente sobre nomenclatura, né? A gente quase não tem tantos problemas em termos de nomenclatura, alguns sinônimos, mas normalmente não causa muita confusão, tá bom? Acho que em termos de desafios de identificação desses cristais, é porque alguns deles são bastante semelhantes, então a gente vai tentar, né, ajudar vocês a trazer algumas dicas de como a gente consegue fazer essa diferenciação, tá? Então, só para começar, aqui, nesse primeiro slide, segundo, na verdade, né, nessa primeira imagem, nós temos cristais bem facilmente reconhecíveis, né, são cristais de oxalato de cálcio, né, tem um formato bastante clássico, então, para a maioria dos cristais, eu não diria nem maioria, mas, assim, os cristais mais comuns, não para a maioria, né, os cristais mais comuns, a identificação não costuma ser um problema, mas a gente vai passar por eles também, tá? Vou só fazer uma mudança aqui na minha projeção, acho que agora vai melhor. Eu vou ter que sair daqui. Então, voltar para essa tela, senão vocês não veem meu cursor, vai ter que ser assim mesmo. Vamos lá, vamos começar, então. Primeiro, sobre a importância clínica dos cristais, tá? A presença de um cristal na urina, ela acontece como resultado da subtração de alguma substância, né, nessa nossa amostra biológica, que é a urina. Então, normalmente, eu só vou observar essa substância, né, visualmente, microscopicamente, quando ela atinge uma concentração significativa, né, o suficiente para que ela precipite na forma de cristais, tá? Nem sempre isso tem significado patológico, porque esses cristais podem ser observados em animais saudáveis, né, urinas mais concentradas, urinas refrigeradas, a gente vai comentar a respeito disso, mas, obviamente, algumas delas podem ter significado patológico, e é nisso que a gente vai se apegar um pouco, tá? Mesmo assim, alguns cristais, né, isoladamente, eles não necessariamente vão configurar um significado patológico. Então, vou exemplificar, né, um cristal de estruvita, por exemplo, ele pode ser um achado, né, ocasional no animal saudável, perfeito. Mas se eu tiver diante de um animal que tem um histórico de urólito, que ele tem uma imagem de um urólito, a sua presença provavelmente, né, está associada à possível etiologia desse urólito, né? Alguns outros cristais em pequena concentração, por exemplo, também podem não ter significado clínico. É o caso, a gente vai abordar lá na frente, né, dos cristais de oxalato de cálcio, mesmo monohidratado, que a gente costuma associar a intoxicação por etileno glicol, sim, em pequena quantidade, ou quando associado, né, uma saturação muito significativa dessa substância, sem correlação, né, clínica, sem, ou determinadas formas, ou determinados achados clínicos laboratoriais, ela isoladamente não vai condenar o animal a um diagnóstico de intoxicação por etileno glicol, por exemplo, tá? Então, nós vamos falar bastante da importância da interpretação conjunta desses achados morfológicos com os outros achados clínico-laboratoriais, perfeito? Tá? O oposto também acontece, né? Então, os cristais podem não se formar mesmo em urina saturada. Isso pode explicar, por exemplo, que mesmo animal com urolitíase, a gente não encontre cristais na urina, no sedimento. Então, ele pode ter um urólito e eu não encontrar nenhum tipo de cristal associado à composição desse urólito. A mesma coisa lá acabei de falar com a intoxicação por etileno glicol. Então, o paciente pode ter uma intoxicação por etileno glicol e não necessariamente eu vou encontrar lá os cristais, né, de oxalato de cálcio, né, monohidratado. Bom, então, assim, de modo geral, né, a sua presença depende de diversos fatores e, portanto, a sua interpretação também. Então, essa acho que é a primeira conversa que a gente precisa ter antes de começar a falar de cristalura. Então,
inicialmente, né, quais são os fatores do paciente? Então, a gente acabou de falar da concentração da substância, essa acho que é a questão principal do ponto de vista clínico, mas também depende, por exemplo, do pH urinário, né, determinadas substâncias precipitam, ou seja, vão formar cristais em pHs ótimos. Então, dependendo do pH da urina desse paciente, a despeito da alta concentração dessa substância, pode não resultar na presença de um cristal, tá bom? A administração de algumas substâncias também pode resultar na precipitação de cristais, né? O halopurinol é um dos mais conhecidos, mas contraste radiográfico, hoje menos frequentemente, né? Alguns antibióticos, sulfa, a gente tem muito menos ocorrência hoje de cristais de sulfa, de contrastes por conta, né, da modernização dessas moléculas, elas têm menor chance de precipitação, até porque sulfa, quando precipitava, podia, inclusive, trazer danos para o paciente, então hoje a gente vê muito menos. Agora, com halopurinol, sim, né, a gente pode observar cristais de xantina, especialmente em pacientes sendo tratados com quadros de leishmaniose, tá? Bom, tudo isso que eu estou comentando, assim, adiantando, a gente vai organizar, estruturar e vai trazer para vocês aí, quando for o momento de falar de cada um desses cristais, tá bom? Presença de bactérias por conta da indução à alteração de pH, né, obviamente também vão contribuir para a presença, para a ocorrência de cristalura. Quando eu digo indução, né, na verdade, o crescimento bacteriano leva a uma alteração de pH. Então, um cristal, por exemplo, que é muito comum em casos de cistite é o próprio cristal de estruvita, né? Então, eu fui até buscar minhas imagens aqui, fui pegar os cristais lá de fosfato triplo, estruvita, né? E a maioria das fotos que eu tinha estava lá o cristal e bactérias no fundo, né? Então, é uma associação bastante comum. Então, é até mais comum que isso aconteça do que a associação com urônio, tá? Então, enfim, né? Nós temos muitos fatores dependentes do paciente que podem contribuir para a formação ou para a não formação desses cristais. E a gente sempre vai levar isso em consideração quando dá tentativa da identificação morfológica, especialmente naqueles cristais em que a diferenciação às vezes pode ser um pouco mais difícil, tá? Então, a gente vai falar, inclusive, bastante de pH, testes de solubilidade poderão ser feitos no caso de dúvida, né? Eles não são tão frequentemente utilizados, isso é bem aqui, é mais antiga da patologia clínica, fazia bastante alquimia com o exame de urina, mas é possível também, tá? E a gente também tem que lembrar de fatores externos, né, fatores in vitro. Então, refrigeração é um dos principais aspectos que impactam na presença e formação de cristais, né. A diminuição da temperatura geralmente leva a uma diminuição da solubilidade e, consequentemente, ao aumento da precipitação, da saturação e da formação, deposição de cristais. Então, aqui é comum, né, a gente está no hospital escola, né, eu sou professora universitária, então a gente precisa ensinar os alunos, ou pelo menos fazer com que eles tenham uma noção, né, sobre o exame de urina, e é comum a gente guardar sedimento urinário que tenha alguma alteração. Quantas e quantas vezes a gente vai pegar a urina ali, né, botar no microscópio, o sedimento, e falar, nossa, de onde vem esse cristal, né? Eu vou ver o laudo, eu não guardei essa urina por causa disso, eu guardei por causa de um outro achado morfológico qualquer, e ele tá lá, às vezes, lotado de cristal. Por quê? Simplesmente porque nós refrigeramos, guardamos aquela amostra para o momento da aula, que às vezes é o período seguinte, o dia seguinte, às vezes varia até bastante. Então, refrigeração é algo que contribui bastante com a precipitação de cristais. E é por isso, esse é um dos muitos motivos pelos quais a gente deve sempre analisar amostras de urina frescas, né, o mais frescas possível. Tá? E a presença de cristais em urinas refrigeradas devem ser interpretados com cautela, mesmo aqueles com significado clínico. Então, por exemplo, eu já vi cristal até de leucina, né, em urina refrigerada. De fato, até era um animal hepatopata, que podia ter alguma correlação clínica, mas o que a gente via ali no exame físico clínico já sugeria essa hepatopatia, a gente não precisou, né, dessa refrigeração para chegar a essa conclusão, tá? Evaporação, porque concentra urina, crescimento bacteriano, que a gente acabou de falar. Então, crescimento bacteriano pode ser em vivo, porque o animal tem uma cistite, ou porque houve, né, uma amostra que não foi colhida de forma tão asséptica, foi mantida, por exemplo, em temperatura, aqui é o contrário, né, se existe se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né, em termos de refrigeração, se você deixar fora também é ruim, porque o crescimento bacteriano pode alterar o pH, tá? Então, vamos lá. Antes de iniciar a identificação, eu queria muito que vocês prestassem bastante atenção nessa questão, tá?
ajuste adequado do microscópio. E aí eu vou falar de luz, né, alinhamento do feixe de luz. Então, a gente tem uma fonte de luz embaixo, geralmente, né, que sobe até atingir, passa pela imagem, pela lâmina, até atingir a nossa retina, a ocular e os nossos olhos, tá? A quantidade de luz, a abertura do diafragma e o alinhamento fazem bastante diferença na qualidade da imagem. A gente vai mostrar algumas questões aí para vocês, tá bom? Ajuste de condensador, isso é super importante. Se a gente não tiver o condensador acertado adequadamente para observação de amostras frescas, que é o caso da urina, a gente pode deixar de identificar alguma amostra ou, a despeito de observar, né, ter dificuldade de reconhecer, né, e detalhadamente a sua estrutura. Então, vamos lá. Primeira questão. A abertura de diafragma, né? Cada microscópio, para cada objetiva, existe uma abertura adequada. Olha só que interessante. A gente, às vezes, não se, a gente acha que para abrir ali o diafragma, né, do condensador, é só para melhorar, não está muito escuro, vou aumentar aqui o diafragma para ter mais luz ainda, né? E, na verdade, não. A gente aumenta a luz, aumentando a luz. O diafragma, ele deve ser acertado, né, existe uma abertura numérica, para que a gente ajuste adequadamente com a objetiva de acordo. Isso deve estar no manual do seu microscópio, que ninguém lê, né, qual é a abertura correta, tem a numeração ali, ou alguém mais experiente pode conseguir fazer isso, tá? Mas eu vou mostrar uma outra imagem para vocês entenderem essa questão de abertura adequada. Na verdade, acho que eu mudei a ordem, mas tá tudo bem, tá? Ó, na verdade, era para começar aqui, acho que é por isso que virou. Alinhamento do feixe de luz. O diafragma, além de ele abrir e fechar, ele está ali no condensador, né? E às vezes, não sei se vocês repararam, que tem uns parafusinhos embaixo, assim, no condensador. Às vezes ele até tem um botãozinho que você pode apertar, e às vezes é só o parafuso que você pode ir lá com a chavinha de fenda. O que é esse ajuste que a gente faz ali? Quando a gente põe um objetivo de menor aumento, e a gente fecha um pouquinho o diafragma, às vezes a gente, vocês já viram isso aqui, né? Ele fecha, a gente vê a imagem que não ocupa o campo inteiro do microscópio. E nesse caso aqui, além de ele não ocupar inteiro, a gente fez de propósito, porque eu fechei ali o condensador, né? Você vê que ele está deslocado. Isso significa o quê? Que o feixe de luz está subindo, está desviando, depois ele tem que alinhar novamente para ocular, né? Essa simples curva que a luz faz já prejudica a nossa definição, especialmente quando a gente está falando de amostra fresca. Então, gente, olha lá, né? Ali é o sol, pera um pouquinho, tá? Eita, vou soltar aqui. Que ele foi, e ele não vai. Jump. Bom, não tem problema, vamos nesse aqui mesmo, tá? O que a gente tem aqui? Voltando, né? Eu baguncei um pouquinho o coreto, tá? O que tá sendo? Agora vai, tá? Olha só, a gente abre o diafragma, tá vendo ali? Para melhorar, achando que é para melhorar a cor. Só que existe um problema com relação a isso. Se eu ponho luz demais, o problema não é luz demais. Se eu vou acertar a luz pelo dimer ali, pelo botãozinho de intensidade de luz, perfeito. Só que se eu altero a abertura do diafragma, o que acontece? O feixe de luz, ele sai daqui, em forma de cone, né? E aí, se eu abro, esse cone fica mais aberto. Se eu fecho o diafragma, ele fica mais fechado, tá? Isso não diz respeito só à quantidade de luz, ele diz respeito ao alinhamento com o objetivo. Então, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês no próximo slide aqui, tá? Olha só o que acontece aqui. Se eu estou com o diafragma bem fechado, tem pouca luz. Tem pouca luz? O que eu tenho que corrigir? Como é que eu corrijo a luz? Não é abrindo o diafragma, é aumentando a fonte de luz. Por quê? Tá? Eu vou mostrar aqui, ó. Quando eu faço isso, não é só quantidade de luz, mas é o ângulo de iluminação. Então, olha só, se eu tenho uma objetiva lá em cima, que tem uma abertura pequena, ou ela está mais para baixo, e eu aumento demais o diafragma, o que vai acontecer com a luz? Ela vai entrar dentro da objetiva e se espalhar. Eu vou dar muita refração, muito artefato, né? Se eu diminuir, obviamente, eu vou restringir a minha imagem, tá? É uma coisinha besta, talvez para algumas de vocês, né, não seja tão importante, e daria para eu falar muita coisa com relação a ajuste de microscópio, iluminação color, etc., mas eu queria só salientar a importância da capacitação dos colegas, né, com relação à utilização do microscópio, né, nem sempre a gente tem toda essa capacitação. Então, tem lá uma variação que é a abertura numérica, que é específica para cada aumento.
tá? Então, quando a gente tem um pouquinho de experiência, a gente consegue saber se tá de mais ou de menos, tá? Mas, de modo geral, a gente, se você tiver um pouquinho de dúvida, você fecha e abre até aproximar das bordas, né? A gente não vai passar muito, é mais ou menos próximo disso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Outro ponto, esse ponto é fácil de vocês entenderem, tá? Isso aqui é simples, é o básico essencial. Pelo menos isso ninguém pode errar. Se vocês ficarem em dúvida com as etapas anteriores, tem material suficiente aí na aula, né, sobre isso, então não vou perder mais tempo. Se vocês entrarem no site das AIS, que foi de onde eu tirei esses vídeos e esses materiais, eles têm muitas explicações super interessantes sobre ajuste de microscópio, sobre várias outras questões, tá? Mas no quesito urinálise, né, um ajuste é essencial. Esse aqui a gente não pode passar batido, tá? Existe uma peça no microscópio, aqui é a platina, né? Opa, aqui. A platina, aqui é o foco, né? Macro e micro. E a gente tem essa estrutura aqui, que é a fundilança, que é o condensador, que é onde a gente fica lá abrindo e fechando diafragma, de vocês já entenderam que não é para ajustar a luz, né? Ele tem um ajuste correto para cada objetivo. E geralmente tem um outro botãozinho ali que sobe e desce essa peça, tá? Então, ela sobe e desce independentemente da platina, ou seja, ela não tem a ver com o foco, ela tem a ver com a distância desse condensador em relação à fonte de luz e o objeto que a gente está querendo ver. Então, olha só, quando o condensador está muito para cima, bem alto, o que a gente vai priorizar? Um foco muito nítido, mas baixa ou pouca profundidade de campo. Então, ela vendeu para quê? Para material fixado, para maiores aumentos, quando a gente vai procurar inclusão, né, bactéria em módulo de helíca, que vê se tem, né, aspecto morulado, enfim, para materiais finos, fixados em maior aumento. O que acontece com o exame de urina? Tá? Eu tenho uma estrutura, um material úmido, e aí eu tenho que priorizar o quê? Não foco nítido, mas uma maior profundidade de campo. Eu vou mostrar para vocês o que é isso no próximo slide, tá? Quem gosta de fotografia vai se identificar no próximo slide, tá? Então, quando a gente vai avaliar urina, né, que é o material úmido, o que eu tenho que fazer? Baixar o condensador para aumentar a profundidade de campo, tá bom? Então, é isso aqui, ó. O que é isso? Aqui está falando de abertura, aqui em termos de fotografia, essa aqui eu peguei de um material de fotografia, mas isso acaba sendo a mesma coisa quando a gente pensa em baixar o condensador, tá? Ou aumentar o condensador. Quando eu aumento o condensador, de uma certa forma, aumenta a fonte de luz, né? Fica até mais claro quando a gente sobe. O que acontece quando eu subo o condensador? O meu foco fica muito mais bonitinho. Só que eu perco profundidade de campo. Sabe o que é isso aqui? Eu devia até ter trazido uma imagem para vocês. Mas quem tem celular hoje sabe, né? Você bota lá modo retrato. O que é o modo retrato? Tá aqui igual a minha imagem aqui. Vocês me veem, mas o fundo lá tá desfocado, tá? É ótimo quando eu quero só ver esse pedaço aqui. Mas se eu tô numa amostra úmida, ou uma estrutura que é tridimensional, um cilindro, um cristal, um ovo de parasita, que às vezes está, né, uma câmara de Bauer, eu preciso observar uma profundidade de campo maior, eu não posso ficar restrita a essa parte aqui, tá? Então, quando a gente baixa o condensador, diminui a luz, obviamente, né, fica mais escuro, mas eu ganho profundidade de campo. Gente, isso é super importante quando a gente vai avaliar amostras úmidas, é o que acontece com o exame de urina. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, isso aqui eu fiz uma imagem aqui, é um cristal de fosfato triplo, é um exame de urina, tá? Mas eu consigo. Acertei o foco com o condensador lá em cima. O foco tá nítido? Eu consigo ver o cristal? Sim. Ó, baixei o condensador. Olha a diferença. Eu consigo ver o cristal? Com certeza. Mas eu consigo ver o cristal. Para eu enxergar todas as partes, eu não preciso ficar mudando muito o foco, né? O foco intermediário ali, eu consigo ver, né? A parte de baixo, do meio e de cima e eu consigo ver o que estava em outro foco, que nesse caso são quem? Bactérias, espermatozoides, né? Muco. Então, isso aqui é uma urina de fosfato triplo associada à cistite. E olha a diferença. Eu vou fazer de novo para ver se eu consigo fazer. Vamos ver. Não. Enfim, gente, tudo bem. Não sei o que tá. Minha configuração aqui, mas vocês entenderem, né? Vai estar gravado também, quem quiser volta de novo, acho que vai, não sei se vai, deve estar, né? Mas vocês entenderam que quando a gente faz um ajuste correto, além de eu conseguir ver coisas que talvez passem despercebidas, eu consigo ver melhor uma estrutura mais tridimensional, tá bom, gente? Claro isso, tá? Então, pronto, agora a gente pode começar a falar de identificar, ele voltou, que não precisava, tá? Da identificação dos cristais. Idealmente, gente, dentro de um laboratório, a gente tem que ter um microscópio só para análise, outro só para citologia e hematologia, né? Outro para
montagem em câmara, se a gente precisar, até para ficar mexendo muito, até para facilitar o nosso trabalho. A gente sabe que nem sempre é possível, né? Outros para parasita, porque, né, correr com salto, esse seria o mundo ideal, mas às vezes não é, não acontece, e às vezes a gente esquece, alguém usou para algum tipo de material, outra pessoa vai lá e esquece de refazer o ajuste ou de ajustar, né, do modo mais correto. Combinado, tá? Só lembrar, gente, que, né, quando eu falo de interpretação, qualquer exame laboratorial, por mais que às vezes a gente não esteja dentro do ambiente hospitalar, não tenha acesso a informações de prontuário, a gente precisa, né, ter noções na interpretação clínico-laboratorial. Então, não se esquecer, se eu estou trabalhando com que espécie, com que raça de animal, né, e, se possível, correlacionar com o histórico e sinais clínicos, tá? Então, por exemplo, existem predisposições raciais. Então, se eu vejo um biurato de amônio, eu vou querer saber se é um dálmata, se é um bulldog, né? Por quê? Porque é um cristal de ocorrência comum e, às vezes, né, fisiológica nessas espécies. Se eu vejo carbonato de cálcio, ou algo que eu não tenho certeza se é carbonato de cálcio ou não, eu vou olhar lá. É cavalo? Ah, perfeito. A urina está castanhada, turva? Provavelmente né, é um cristal de carbonato de cálcio. Ok? Ah, carbonato de cálcio aparece em outras espécies? Cão, gato, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas eu já vou adiantar, tá? Às vezes a gente olha assim, nossa, igualzinho o carbonato de cálcio. Mas aí tem literatura que enfática, não tem carbonato de cálcio em cães e gatos, né? E algumas pessoas falam assim, é raro, mas pode ter, tá? O que eu digo é assim, muito provavelmente, se você achou que era carbonato de cálcio, não era carbonato de cálcio nos cães e gatos. Pode ser que seja. Quem sou eu para bater o martelo, botar a mão no fogo? Mas muito provavelmente não era carbonato de cálcio, né? Muito provavelmente era um cristal de oxalato de cálcio. A gente vai mostrar essas imagens para a gente poder discutir essas questões. Mas olha só a importância de saber qual espécie a gente está observando, tá? Saber se o animal recebeu alguma medicação, se está exposto a algumas outras substâncias. Então, quando a gente fala lá do alopurinol, do etilenglicol, né? Isso é extremamente importante, tá? Então, só para vocês saberem com relação às raças, não vou perder muito tempo, vai estar aqui o material para vocês depois, né, consultarem. Mas, por exemplo, cristais de oxalato de cálcio formando urólito, né, isso pode acontecer também associado ao urólito ou não, né, elas são mais comuns em Schnauzer, Schnauzer é o que é mais citado, e todas aquelas raças que a gente tem hoje, né, das raças mais comuns, né, Spitz, Maltese, York, Lhasa Apso, além do Poodle, né, e do bichão frisé, tá? Estrovita aqui, na verdade, eles falam algumas raças, mas é qualquer raça, tá? Bem comum em várias raças. Birato de amônia pode acontecer em diversas raças, e naquelas raças, inclusive, em que o shunt ou o desvio porto-sistêmico é mais comum, né? O Yorkshire, por exemplo, é uma dessas raças, mas a gente já viu em labrador, em diversas outras raças, tá? E nos dálmatas, como a gente comentou, não só nos dálmatas, mas também em bulldogs ingleses, né? Por conta de uma alteração do metabolismo das purinas, eles podem excretar, né, e formar mais biurato de amônia, tá? Por mais presença de ácido úrico, e aí o urato se juntar e formar o biurato de amônia. Bom, cistina, né, a gente pode observar formando urólitos também, em labradores, em cães da raça Terra Nova. Aparentemente existe um defeito de reabsorção de cistina, defeito tubular nessa raça, o que faz com que ela seja mais predisposta à formação desses cristais. E oxalato de cálcio também, no caso aqui de felinos, em Persa e Himalaia, tá? Então, é interessante a gente saber que existem predisposições raciais justamente para que isso se junte à nossa interpretação morfológica, tá? E aí, lembrar do contexto, né, o exame do sedimento, os cristais, que eu até tirei daqui, são uma etapa do exame, mas quando eu olho para eles, eu tenho que, por exemplo, vou estar de baixo para cima, se tem bactérias, né, que podem estar geralmente bastante associadas ao fosfato triplo que eu comentei, mas também porque elas podem propiciar alteração de pH, porque as bactérias podem se confundir com os cristais, quando a gente fala de cristais amorfos, isso é bastante frequente. No exame químico, eu estou lá com um cristal que eu não sei se é bilirrubina, se é tirosina, se é um outro cristal em forma de agulha, provavelmente eu vou olhar para o exame químico, tem bilirrubinúria, na coloração, né, essa coloração bem característica de bilirrubinúria, eu vou olhar o pH, como a gente vai ver bastante, né, e densidade também, inclusive para bilirrubina, porque assim como a bilirrubinúria
né, no exame químico, pode ser um achado fisiológico em cães com urina concentrada, especialmente cães machos, os cristais também podem acontecer. É menos comum, mas sim, cristal de bilirrubina eventualmente pode não ter significado clínico, tá? Aqui está em cinza, coisas que já não tem mais tanta aplicação, né, nos exames de urina atuais. Mas eu destaquei em vermelho questões que são bastante importantes para a observação quando a gente faz a tentativa de identificação dos cristais, tá bom? Aqui é um dos protocolos, um modelo de POP para análise do sedimento, a gente ainda não tem padronização, consenso, é uma das coisas que a Associação Brasileira de Patologia Clínica Veterinária pretende fazer, mas, enfim, normalmente a gente centrifuga, né, um volume padrão de urina homogeneizada, geralmente pelo menos 5 ml, 1.500 RPM por 5 minutos, tubo cônico para obter o sedimento, despreza seu sobrenadante, ou se utiliza para algumas análises, dependendo da qualidade da amostra, às vezes é importante fazer a análise depois centrifugada, né, e deixar meio ml do sedimento. Esse meio ml é suspendido, homogeneizado. Aqui é importante que cada laboratório tenha o seu padrão, porque a gente não tem, mas assim, tem que ser um volume padrão de urina, principalmente para as análises quantitativas. Então, eu vou colocar tantas estruturas por campus, né? Se eu coloco o pipeta um volume maior, ou se eu uso uma lamínula maior ou menor, obviamente a distribuição dessa estrutura vai mudar, tá? Então, não é consenso ainda, isso pode variar de laboratório para laboratório, mas eu digo que é importante que seja padronizado dentro do seu laboratório, tá? Toda lamina de urina deve ser observada em menor aumento de 10 e de 40, desculpa, o objetivo é de 10 e de 40, com aumento de 100 e de 400, né? E normalmente a quantificação é feita aumento de 400, né? E não esqueçam de abaixar, ajustar o condensador para baixo, tá bom? Então, vamos lá à parte que nos interessa, identificação dos cristais. Obviamente, a primeira coisa que nós vamos observar é formato, né? Isso quando a gente fala de microscopia óptica, que a gente está falando do exame de rotina, urina 1, tá? Não se esquecendo que existem outras técnicas de identificação de cristais, né? Também morfológica, é o caso da cristalografia, ou por outras técnicas, como a cromatografia líquida de alta pressão, mas elas não são exames de rotina, apenas para a gente salientar isso. Outro quesito bastante importante para a gente é o pH, tá? Para a gente lembrar que a precipitação de alguns cristais é mais comum em determinados pH, né? A gente não vai, obviamente, se ater somente ao pH, mas ele pode ajudar. Ele ajuda bastante, principalmente quando a gente fala de cristais amorfos, porque cristal amorfo é amorfo, né? Eu não consigo definir um formato específico. Então, muitas vezes a gente acaba atribuindo a nomenclatura por conta do pH. Mas nos outros cristais, a gente se apega um pouco mais ao formato e a correlação clínica ali. Por quê? Porque alguns cristais ocorrem em qualquer pH. Então, eu dependo, sim, de uma boa... Aí vem capacitação, né, técnica, para fazer, ou para tentar fazer diferenciação por morfologia e por outros dados clínicos laboratoriais. Por quê? Né? A diferenciação pode ser bastante difícil. Eu citei aqui, não citei, mas um dos exemplos é a diferenciação do cristal de xantina, que a gente observa em pacientes com tratamento com halopurinol, e o biurato de amônio, né? Os significados são completamente diferentes, né? Um achado decorrente de uma condição iatrogênica, e um outro que pode, e o biurato, no caso, podendo ter uma interpretação patológica bastante relevante, né? Carbonato de cálcio, oxalato de cálcio, acabei de falar para vocês, então, às vezes, a gente acha que é carbonato de cálcio, é cão. Será que não é oxalato de cálcio? Muito provavelmente é, a gente vai falar sobre isso também. Então, olha só, né, saber dessas diferenciações é o nosso foco aqui nessa segunda metade da nossa conversa aqui, tá? Lembrar que, além dos cristais, nós temos artefatos, outros achados que lembram cristais e que a gente precisa reconhecer, tá? Então, o que a gente tem aqui? Amido, né, pó de talco, que é comum, glóbulos de hemoglobina, a própria bactéria pode se confundir com cristais amorfos e alguns outros artefatos, né, outros achados, a gente vai falar mais no finalzinho, tá bom? Então, pensando em pH, tá? Eu trouxe essa tabela, porque de uma certa forma a gente acaba olhando para o pH não só nos cristais amorfos, que aí sim a gente vai usar o pH para ajudar a identificar a composição. Então, por exemplo, cristais de urato, geralmente urina ácida, se o pH tiver alcalino, eu vou pensar em fosfato amorfo, tá? Mas também cuidado que pode ser confundido com bactérias. Essas observações aqui, gente, eu vou deixar para a gente falar, todas essas informações vão estar
em cada um dos cristais que a gente vai mostrar, tá? Mas aqui tem um resumão. O mais importante que nesse momento é identificar que alguns cristais têm uma preferência, né, a aparecer em algum pH. Então, carbonato de cálcio geralmente é alcalino. A estruvita também geralmente é alcalina, mas pode acontecer em qualquer pH, né? Esse é um cristal mais comum, né? A gente às vezes vê em urina ácida. Já o oxalato de cálcio, né, mais em urina ácida, mas pode acontecer em qualquer pH. Cistina, geralmente pH ácido. Bilirrubina em qualquer pH, a gente nem vai olhar para o pH, né? O biurato de amônio, isso aqui é meio controverso isso, tá? Porque eles falam de neutro ácido, mas pode acontecer em qualquer pH. Eu, particularmente, ultimamente a gente tem visto bastante pH ácido, mas o biurato de amônia está associado, às vezes, a alta concentração de amônia, e a amônia, ela aumenta o pH. Então, é por isso que ela pode estar em qualquer, né, tipo de pH, ácido ou básico, tá? Enfim, em alguns momentos esse pH pode ajudar, mas a gente não deve se apegar exclusivamente a esse dado, tá? Então, por isso que é importante a classificação morfológica. Conversados a respeito disso? Então tá, gente, perdi um tempinho ali no começo, porque eu acho que tem alguns conceitos que são importantes e a gente precisava tê-los antes de começar a falar dos cristais propriamente ditos, tá? Eu acho que de tudo, o que eu mais tenho que quis trazer para vocês aqui é a importância do ajuste de microscópio, gente, por favor, tá bom? Então, baixar o condensador é essencial, faz toda a diferença, né, na qualidade do seu laudo. Então, vamos lá. Cristal de estruvita eu vou começar porque é o cristal mais comum em cães e gatos, tá? Formato clássico, formato telhado de casa ou tampa de caixão, né? Tem gente que chama de tampa de caixão. O telhado de casa, gente, ele pode ser assim, igual essa imagem do lado de cá, mas tem alguns telhados que aí lembra mais até o formato tampa de caixão, que ele forma um outro retângulo aqui em cima. Então, olha só, ele fica com esse quadrado aqui em cima, ele não faz uma linha única como essa daqui. Então, ele pode ter este formato, ou este formato. Ele pode ser retangular, ou ele pode ser quadrado, ou, vocês estão vendo aqui? Olha isso aqui, né? Ele pode ter tamanhos e formas um pouco variadas. Provavelmente, eu vou encontrar, no meio dessas coisas alteradas aqui, né, que não são muito clássicas, formas clássicas, né? E é isso que a gente vai ter que se apegar, tá? Às vezes a gente tem um cristal que está em formação, então ele não está ainda bonitinho, igual esses daqui, né? Às vezes fica meio estranho. Ou ao contrário, né? É uma urina que está lá refrigerada há muito tempo, ele já está meio que até, às vezes, se solubilizando por questões de alteração de pH, enfim, ele não está no pH adequado, então isso vai acontecer. Então, é sempre num contexto, né? Estruvita, né, o nome que a maioria dos autores utiliza, aqui a gente acaba usando o termo fosfato triplo, mas também tem gente que fala cristal de fosfato amoníaco magnesiano, porque triplo por quê? Tem 3 elementos, né, fosfato, amônio e magnésio, tá? Ou estruvita, tá bom? Então, são todos os nomes correntemente utilizados, tá bom? Eu costumo usar mais estruvita para o urólito, mas tá tudo bem se eu usar ele para o cristal, tá? Ele é o mais comum, então, como a gente comentou, em cães e gatos. É mais comum em urina alcalina, mas pode acontecer em qualquer pH. É bastante frequente, ó, aqui, né, vocês estão vendo vários leucócitos nesse campo, e no da direita não tem tanto leucócito, mas tem bastante bactéria, aquela imagem que eu postei o vídeo para vocês, né, e especialmente quando a gente tem infecção por bactérias urease positivas, porque elas elevam o pH, e um pH alcalino facilita a precipitação desse tipo de cristal. Na maioria das vezes, ele não tem significado clínico, é de achado fisiológico, ocasional e comum, bem comum, tá? Outra característica desse cristal, incolor, transparente, ele não tem nenhum tipo de coloração, tá? Tamanho, geralmente é bastante variado, mas costuma ser um tamanho bastante grande, o que faz, às vezes, a gente conseguir identificar no momento menor mesmo. Quando a gente, né, acha o foco na primeira objetivo, a gente já consegue reconhecer que se trata de fosfato triplo, não traz muitas dificuldades de identificação, ok? Então, fosfato triplo eu nem vou perder muito tempo, porque acho que, né, todo mundo sabe identificar. Lá vem o carbonato de cálcio, né? O carbonato de cálcio, em princípio, ele é comum em equinos, mas também em coelhos, cobaias e cabras. A mais comum em equinos porque é a espécie mais comumente analisada na nossa rotina. Em princípio, alguns autores dizem que não é identificado em cães e gatos. E aí, o que eu digo assim, possivelmente alguém confundiu o oxalato de cálcio monohidratado com carbonato de cálcio. Aí vem aquela questão, mas tem ou não tem? Eventualmente pode ter, não vou dizer que não tenha, porque tem fonte que diz que sim, tá? Aí os outros podem dizer para mim também assim, mas se fosse oxalato de cálcio monohidratado, ele não é patológico?
Não necessariamente, né? Especialmente quando a gente tem uma saturação significativa, alta concentração desse cristal, ele às vezes pode estar presente na forma monohidratada, né? Então, pode sim confundir um pouquinho. Vamos lá. Como que é o clássico do carbonato de cálcio? Ou é formato esférico, com linhas concêntricas, então parece um monte de raiozinho, né? Então, uma esfera com raios concêntricos, com estriações radiais, como está escrito aqui. Esta forma também, né, que está sendo observada aqui. Só que, às vezes, ela tem formato de halter. Halter tipo ossinho, né, ou tipo aquele pezinho de academia. Então, tem dois ladinhos mais gordinhos, com um estreitamento no meio. E, às vezes, esse halter, ele está sobreposto, né, e forma uma cruz, né, que é o que a gente chama aqui de forma de tétrade, tá? Então, o carbonato de cálcio é bem comum nesses dois, na verdade, três quase, né, formatos, especialmente em equinos, tá? Então, se for um equino, fica tranquilo, porque muito provavelmente é carbonato de cálcio mesmo, mesmo na forma de halter, tá tudo bem. É comum, super comum em equinos, né? É mais comum em urina alcalina, mas grandes animais, né? O caso de herbívoros, geralmente tem uma urina bastante alcalina, mas a gente pode observar em outros pHs também. Tem uma coloração que é discretamente amarelada, acastanhada, como vocês estão vendo mais ou menos aí depende, né, de filtro de, de da fotografia, enfim, tá? E às vezes a concentração é tão alta, especialmente em equinos, que ela confere uma coloração acastanhada e um aspecto turvo na urina. Então, aspecto turvo e coloração acastanhada é patológico para qualquer espécie, menos para cavalo, né? Especialmente equinos alimentados com bastante ração. A gente tem mais possibilidade de formação e de precipitação de cristal de carbonato de cálcio. Então, aquela urina equino, urina castanhada, turva, a gente bota no microscópio, tem esses formatos, pingo, fica fácil, tá? Tamanhos bastante variados, normalmente é grande, né, principalmente a forma esférica, mas o nosso, a dificuldade aqui, obviamente, vai ser diferenciar de outros cristais, tá? Aqui também, ó, formato esférico, tá? E associado também à forma de halter, né, ou a tétrade, tá? E aí vem o tal do oxalato de cálcio. Tudo bem com o carbonato, né? Quando é de cavalo. E aí, se eu encontro, por exemplo, aqui, ó, meu mouse, um halterzinho aqui, num campo, qual que é a minha tendência? Ai, carbonato. Quando eu pego uma forma esférica que lembra umas estriazinhas, assim, uma conformação radial, eu falo assim, isso aqui é carbonato de cálcio, mesmo sendo cachorro, só que muito provavelmente isso não é carbonato, né? Isso é oxalato de cálcio, tá? Aqui eu tenho várias formas, inclusive monoidratadas, então isso aqui é uma forma monoidratada, essa é a forma clássica de hidratada, e essa forma aqui geralmente é mais na monoidratada, essa aqui também é o pé, ela lembra um pouquinho, tá? E às vezes realmente é difícil da gente diferenciar uma da outra. Essa forma esférica aqui, por exemplo, ela, apesar de ter estriações, ela não é tão regularzinha. Vou voltar. Se eu conseguir, vou. Ó, ela é muito mais fininha, mais contínua, né? Sem partes mais grossas e mais finas. No oxalato, às vezes a gente vê um, dois, três raios com uma coisinha meio mal definida ali no meio, né? Quando a gente vê o halter, ele tá mais na forma de laço do que de halter. Ou quando ele não tá na forma de laço, gente, ele lembra dois polos não tão, enfim, é complexo a gente ficar falando, né, de detalhes, mas ele tem, às vezes, um formato ovalado, né, que a gente aqui vai chamar de grão de arroz, ou, né, um formato meio, eles falam semente de cânhamo, né, apesar dela ser um pouco mais arredondada, mas lembra mais um grãozinho de arroz, né, então são formatos que lembram e se confundem, obviamente, com carbonato de cálcio, mas muito provavelmente são oxalato de cálcio se eu estiver com uma urina de cão, tá? Eu acabei indo para a forma mais incomum, mas a forma mais clássica é essa aqui, né? Oxalato de cálcio dihidratado, de ocorrência super comum em cães e gatos, geralmente urinácea, mas pode estar presente em qualquer pH, tá? Ela pode aparecer principalmente em urinas que estão estocadas ou refrigeradas. O que é importante? Tamanhos bastante variados, então às vezes ele tem um tamanho muito fácil de reconhecer, mas você já deve, quem tem um pouquinho mais de experiência, já deve ter visto aqueles cristais de oxalato de cálcio bem pequenininhos, né? Que às vezes a gente só vai realmente observar no aumento de 400, no aumento um pouquinho maior, né? Acertando ali o foco. Então, o tamanho pode ser muito variado. E especialmente quando a gente fala de urina estocada e refrigerada,
às vezes a gente vê bastante desse formato menorzinho, tá bom? Lembrar que quando associada a urolitíase, então ela é de significado, não costuma ter um significado clínico, né, relevante, patológico, mas pode estar associada a urolitíase, especialmente pensar no Schnauzer, ou, obviamente, se eu tenho um diagnóstico de imagem, né, sugerindo a presença ou revelando a presença de um urônio. Então, aí, nesse contexto, ele passa a ter significado patológico. Também é incolor, tão diferente do carbonato, isso pode ajudar um pouco, mas olha aqui ele fica meio amarelado, né? O carbonato, ele tende a ser um pouco mais escuro, isso é uma das coisas que pode ajudar a diferenciar, né? Mesmo na forma esférica, ele tende a ter uma coloração um pouquinho mais acastanhada, né? De amarelo para acastanhada. E quando a gente fala de oxalato, ele tende a ser mais para incolor mesmo, tá? Então, vamos lá, incolor e perfeito. Vamos ver algumas formas aqui para a gente entender, tá? Qual é o tipo de oxalato de cálcio que talvez confunda com carbonato, né? A forma esférica e a forma em halter. Acho que são as duas formas que mais vão confundir. Por quê? As outras formas monoidratadas, né, que é uma forma menos comum nos cães, e que normalmente a gente vai pensar lá em intoxicação por etilenglicol, a forma mais comumente associada à intoxicação por etilenglicol é esta forma aqui. É uma forma de 6 lados, né? Quase um hexágono, não é um hexágono porque ele é mais comprido, né? Então, eles até falam um formato estaca de cerca, ou cerca de piquete, como vocês quiserem traduzir, porque ele tem, parece aquelas pontas de cerca, né? Então, aquela tábua com a pontinha na frente. Esta forma aqui, em forma de estaca, ela é a mais associada à intoxicação por etilenglicol. Posso ter uma forma que é mais associada a um grão de arroz? Posso, tá? Então, assim, o que significa? Que eu preciso olhar os cristais de oxalato de cálcio e descrever se ele tem a forma clássica, monoidratada, que é um envelopinho, né, com aquela linha cruzando. Deixa eu só voltar aqui, que é em detalhe, e a maioria já sabe, mas é só para destacar a diferença do cristal de oxalato de cálcio para o fosfato triplo, porque o fosfato triplo pode ser quadrado, lembra? Né? É que as linhas, elas se juntam aqui no meio. No fosfato triplo, se vocês voltarem lá na imagem, essas linhas, elas estão separadas, tem uma linha aqui no meio, um quadradinho no meio. Então, essas duas partes aqui, elas ficam distantes, tá? Então, a forma de hidratada, tranquilo de reconhecer. Nas formas monoidratadas, eu preciso escrever. Essa é uma forma monoidratada. Se ela for esse formato aqui, é mais tranquilo de saber que é o de cálcio. Se ela for no formatinho grão de arroz, provavelmente também. Se eu ficar na dúvida, olha aqui, ela lembra mais um lacinho do que um halter. E eu tenho a outra forma junto aqui, tá? Então, isso aqui muito provavelmente não é carbonato de cálcio. Isso aqui é uma forma monoidratada do oxalato de cálcio. pH, pode ser qualquer um, né? Mas se for uma urina ácida, ajuda, tá? E aí, o que eu tenho que fazer, então? Essa forma hidratada, ela é patológica? Ela é menos comum, mas ela pode acontecer em urinas supersaturadas com oxalato de cálcio, por questões de dieta, enfim, de outras questões não patológicas, tá? E quando é um achado ocasional, sem muito significado clínico patológico, com alguma frequência eu posso observar, né, ela em associação à forma de hidratar. Então, eu vejo o formato envelope clássico, mais algumas formas dessas. Qual que é a minha conclusão? Isso aqui é oxalato de cálcio. Tá? Se eu vejo somente as formas, né? Se eu ver só isso aqui, né? Estaca de cerca, eu posso pensar em intoxicação por etilenglicol. Se eu vejo o grão de arroz, né? Que é semente de cânhamo, halter, não está associado a outra forma de hidratada, ele tem alterações clínicas que podem ser sugestivas, enfim, eu tenho que considerar que isso provavelmente é incomum, tá? Então, vocês devem, fazendo aqui o parênteses, né? A gente teve, ano passado ou retrasado? Acho que foi retrasado. Nós tivemos um caso acho que foram 40 cães, mais ou menos, que foram a óbito por intoxicação por etilenglicol, por uma contaminação errada em petiscos, né, de cães. O que a gente precisa saber? Que ele leva a uma lesão renal aguda, uma injúria renal aguda, né, algumas alterações, lembram-se, alterações neurológicas, ela tem 3 fases, enfim. O que é importante? A gente entender qual é a manifestação clínica associada ao etilenglicol. Nesse caso, foi um caso que tomou grandes proporções, estava associado à ração. O que a gente mais lê na literatura é por ingestão, né, de substâncias anticongelantes, de radiador, etc., que não é tão comum, né, a gente observar no Brasil, mas é por isso que a gente precisa ficar alerta, atento, né, porque é mais provável que ela esteja associada a uma urina saturada,
e não seja carbonato, seja oxalato, mesmo na forma monohidratada, do que ela seja associada à intoxicação por etilenglicol. Por outro lado, o que aconteceu? Houveram casos, né, de pacientes que só se suspeitou da intoxicação por etilenglicol porque já estava correndo, foi rápida essa difusão, principalmente no meio veterinário, né, dos casos de intoxicação, e teve caso que só foi alertado para o clínico, olha, eu acho que esse cão está intoxicado, por conta de alguém ter feito exame de urina e falado, ó, isso aqui é uma forma monohidratada, né, o paciente tem sinal clínico sugestivo, tem história de gestão de petisco, então, às vezes, o patologista clínico, né, é o salvador da pátria, muitas vezes, né, o salvador da pátria, a gente não ganha caixa de bombom nem nada, né, no final, mas muitas vezes é a gente que acaba trazendo essa informação relevante, em muitas situações. Então, de novo, né, associar sinais clínicos a condições outras é muito importante. Às vezes a diferenciação não é fácil. Então, olha lá. O oxalato monohidratado lembra mais uma borboletinha, mas tudo bem, isso é muito relativo, tá? A extração não costuma ser tão homogênea e ele tende a ter uma coloração mais para incolor, tá? O carbonato de cálcio, mas aqui, ó, aqui tem color. Ó, forma mais esse formato de tétrade, é mais comum o carbonato de cálcio, tá? E normalmente quando tem as estriações, ela é bastante homogênea aqui. Ah, e essa forma aqui, dupla, né, que parece que está em mitose, em divisão, também é bastante comum no carbonato de cálcio. O que eu vou olhar, tá? Eu vou pensar no pH, mas olha só, oxalato de cálcio também pode acontecer em urina alcalina. Já o carbonato, muito provavelmente eu vou observar em pegar alcalino. E é raro em cães e gatos. Olha aqui, ó. Esse aqui é a fonte do hemocitolete, tá? Da Cátia e da Maria, que foram nossas ex-alunos, a Cátia foi residente, né? Eles têm um material bem interessante. Não é nem propaganda, mas é uma fonte que dá para, né, indicar com segurança. Né? Então, olha só, ela bota lá como raro em cães e gatos. Então, a literatura realmente não é uníssona nesse sentido. Tem gente que fala que não tem, e tem gente que fala assim, ó, pode ter, tá bom? Mas obviamente, mais provável, né, que eu veja o carbonato de cálcio em herbívoros, e se eu estou diante de um cão e gato, ou tentem atentar separar esses detalhes, porque provavelmente há uma chance grande da gente confundir um cristal com o outro, tá bom? Então, isso é bem relevante, tá? Ó, aqui é o formato grão de arroz, né, o que eles chamam até de semente de cânhamo, orzo. O orzo é um tipo, é um tipo de macarrão, tem um formatinho de arroz mesmo, né? Então, ele tem várias formas de citar essa forma monohidratada, tá? Aqui só para, né, lembrar do ocorrido aí alguns mais de ano, né, já foi, não sei nem se foi ano passado, né, normalmente eles usam propileno glicol como umectante e houve, por parte do fornecedor, uma contaminação com etileno glicol, né, e é esse etileno glicol que leva à formação de cristais de oxalato de cálcio, que leva a injúria renal aguda, né, a presença desses cristais, injúria renal aguda significativa. É o mesmo mecanismo que, eu não vou lembrar quais plantas tóxicas, mas tem plantas tóxicas que levam à lesão renal aguda por deposição de cristais de oxalato de cálcio nos rins, né? Só que aqui é induzida por uma substância exógena, mas poderia ser o mesmo mecanismo que a gente observa também em algumas intoxicações. Bom? Perfeito? Outro cristal de importância clínica, né? Muitos deles não têm importância clínica, alguns dependem, né? O caso do biorato de amônia, na maioria das vezes, ele tem, de fato, uma relevância clínica importante, tá? Alguns chamam de urato de amônio, mas o termo mais comum é o biurato de amônio, tá? A forma clássica do biorato de amônio é uma esfera, opa, nossa, aqui, eita, nossa, um pouquinho aqui, cadê você, mouse? Aqui. Aconteceu alguma coisa que meu mouse está saindo da tela. Peraí. Só um minutinho, gente. Vocês vão me matar aqui. Não sei o que aconteceu com o meu mouse. Mouse pra cá. Eu tô com duas telas e às vezes ele... Ah, funcionou. Peraí, gente. Perdão, gente, eu saí daqui, mas eu vou voltar. Ai, ai. O que aconteceu? Ah, foi o meu PowerPoint, gente. Minutinho. A gente vai voltar. Cadê o virar de amônio? Aconteceu algum bug aqui que eu não sei o que foi. Por isso que ele travou. Vamos lá. Cadê vocês? Vou compartilhar de novo a janela. Tô aqui. Voltei. Ainda bem que eu tô com outra tela, senão eu não ia perceber que eu tinha sumido, né? Vou botar aqui ponteira laser. Então, voltando.
A forma clássica, né, do bilato de amônio é o formato de estrela d'alva, então uma forma esférica com algumas projeções, né? Estrela d'alva é o nome que se dava uma arma medieval, né? Que é aquela esfera com pontinhas na frente, também é chamada de estrela da manhã, né? Em inglês, eles falam muito do estramônio, a erva do diabo, ou apple, tem um nome específico, maçã espinhenta, alguma coisa assim. É uma planta que também lembra essa estrutura esférica com essas pontinhas. Normalmente, então, como a gente comentou, tem um significado patológico, associado às anormalidades vasculares hepáticas, ou seja, o mais comum é o desvio parasistêmico, em que o sangue que vem da veia porta, carregada de amônia do processo de digestão de proteínas, ela deveria passar pelo fígado, o fígado pega essa amônia, converte em ureia, e é a forma de ureia que ela é excretada pelos rins. Se a gente tem algum desvio, alguma anormalidade vascular, e essa amônia não é levada para o fígado para ser processada e convertida em amônia, o que vai acontecer com essa amônia? Vai sair na urina. Antes, né, disso, ela causa alterações neurológicas, sistêmicas importantes, mas ela vai sair na urina e vai aparecer na forma de um cristal, né, juntando ali com ácido úrico e a amônia que não foi metabolizada, formando o tal do urato de amônio, tá? Então, esse é o achado interpretação mais comum, tá? Entretanto, né, essas esferas, elas podem aparecer com, que é a forma clássica, ou sem essas protusões, né? Como a gente falou, quando está com protusão, né, ela tem essas semelhanças morfológicas à estrela d'alva, a estrela da manhã, e o estramônio, ou a erva do diabo, tá? Mas olha aqui a gente não tem tanto né, as projeções, né, as protusões. E eu, na verdade, tenho um aspecto até aqui embaixo, meio de agulhinha, e às vezes ele lembra um cristal meio em forma de agulha, e às vezes ele forma uma forma esférica. Então, é bem comum eu ter essas duas estruturas aqui, em formato de agulha e em formato de esfera agulhada, sem projeções, tá? Ela acontece em qualquer pH, mas a gente tinha discutido, né? Em princípio, ela poderia estar no pH alcalino, por conta da amônia, mas é mais citada em urina ácida, e, na verdade, pode acontecer em qualquer tipo de urina. Olha aqui, ó. Cristal, aqui às vezes eu consigo observar as projeções, então é importante observar no maior aumento, né? E as formas esféricas com projeções mais bonitinhas ou menos bonitinhas. Geralmente tem significado patológico, desde que não seja, né, Dalmatazol-Budox, né, por conta do metabolismo das purinas, né, ela acaba desviando o metabolismo e a produção de mais ácido úrico e a produção e a formação de urato de amônio, tá? Em princípio, não é observado em grandes animais. Então, a preocupação para a gente nos pequenos animais é reconhecer quando é a forma clássica é mais fácil, não está escrito aqui, mas normalmente ela tem uma coloração acastanhada, isso ajuda, mas olha aqui, né, dependendo da iluminação, quando eu falo assim, até gente condensador faz isso, você teria um cristal que teria uma coloração acastanhada, mas você taca tanta luz ali, né, no cristal, que às vezes você não percebe essa diferença, então, o ajuste microscópio faz toda a diferença aqui, tá? Então, essa seria uma das colorações mais esperadas. Opa, só voltar aqui, deixa aqui, só para a gente finalizar. Então, quando eu vou suspeitar de bilato de amônio, né? Quando eu observo uma estrutura morfologicamente sugestiva de, óbvio, né? Com uma coloração que tem esse amarelado acastanhada, o pH não nos ajuda muito, lembrando que pode ter essas formas diferentes. Eu vou olhar para a raça do animal, e se não for da Dalmata ou Bulldog, eu vou olhar ali se eu não tenho, eventualmente, alterações neurológicas, por exemplo, né? Lembrar que o desvio polissistêmico ele pode ser congênito, e quando é congênito ele tem predisposição racial, e muito provavelmente eu vou ver no animal jovem e de raça, tá? Ele não, apesar de ser congênito, eu não vou ver em filhote, a gente vê muito mais, né, a apresentação clínica com convulsões, com a cefalopatia hepática, por causa do aumento de amônia no sangue, ali com meses para um ano e meio, a gente pega o diagnóstico, às vezes demora um pouquinho para aparecer, tá? Então é importante isso. Jovem, não necessariamente filhote, mas às vezes filhote, muitos deles chegam para a gente com histórico lá, né, o diagnóstico provável. Epilepsia idiopática, provavelmente eles já estão tomando fenobarbital tem um tempo, né, já estão associando com outros anticonvulsivantes, aí não começa a não responder, vem para cá para dosar fenobarbital, vem passar pelo neurologista, aí fazia urinálise, e na verdade o bicho não tinha nada de epilepsia idiopática, ele tinha um desvio parasistêmico, né? Então, sim, muitas vezes o histórico ajuda bastante a gente, tá? Mas, se for um desvio polissistêmico secundário, ou seja, o paciente tem um quadro de cirrose, e aí ele tem
fibrose, dificuldade de perfusão, e aí por isso eu tenho o tal do desvio porto-sistêmico adquirido, né? Nesse caso, ele vai ter evidências clínicas e laboratoriais de uma hepatopatia, inclusive com possíveis repercussões no exame de urina, tá? Então, quando a gente fala ali da interpretação como um todo, né, não se apegar somente à questão morfológica, é nesse sentido. Então, às vezes eu vou olhar um cristal e falo assim, eu acho que é ureia de amônio. Aí eu vou olhar ali, né, o histórico do animal, às vezes eu dou uma olhar de alguma coisa só para ter um pouquinho mais de confiabilidade nesse quesito. Tá? A gente vai falar no finalzinho, acho que vai dar tempo, né, de outras alternativas, outros métodos para a gente tentar confirmar quando a gente fica com um pouquinho de dúvida em termos morfológicos, tá bom? Vamos lá. Cistina não é um cristal comum, né, ele geralmente está associado à formação de urólito, mas ele pode aparecer, né, não associado a, como a gente já comentou. Algumas raças, mas não uma raça específica, mas é um defeito de reabsorção tubular, então meio que um defeito genético, né, e por isso que a gente acaba observando mais em animais de raça, mas nem uma raça específica, também posso encontrar animais sem raça definida. Eles têm um defeito de reabsorção, o cristal de cistina, que é um aminoácido, na verdade, a aminoácido cistina não é reabsorvido pelos túbulos, ele é excretado, e aí ele pode, eventualmente, dependendo da quantidade, formar cristais ou até mesmo urólitos, tá? A gente vê mais em cães machos, o que reforça a questão de uma característica genética, né, então parece estar mais associado a cães machos, a gente usa os urólitos, né, e a cistinúria de forma mais intensa. É um cristal de urina ácida, tem um tamanho pequeno para médio, e o que caracteriza a cistina? Ele tem um formato, aqui está colocado como hexagonal, mas não necessariamente ele tem 6 lados, tá? Mas ele lembra bem um hexágono. Às vezes ele se sobrepõe, às vezes ele forma placas, né? Ele se sobrepõe mesmo um em cima do outro. Ele é bastante fino, então quando você micrometra, você vê que é só um, né? Ele não tem uma estrutura muito tridimensional, uma placa mesmo, tá? Eu acho que a principal cristal que pode confundir com a cistina é o cristal de colesterol. Se não me engano, eu botei no próximo slide já para a gente falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, o cristal de cistina não é comum, é mais comum em algumas raças, pode estar associado a urólitos, né? E normalmente eu vou com alguma associação a um defeito realmente de reabsorção tubular. Além dos cães machos, ferrets também tem uma propensão à cistinúria e a formação de de urólitos, né? De cálculo, urólitos, né? Falando, tá? Esse artigo aqui de 2013, gente, do Javman, eles avaliaram os cristais em ferrets, e o de cistina foi responsável por 16% dos casos, tá? Então, é um cristal bastante comum, para quem eventualmente for receber, né, animais não domésticos, ou pelo menos, né, esses pets não convencionais, a gente tem que ficar um pouco atento. Tá? Não coloquei um slide específico, mas tá ali, ó, o cristal de colesterol é esse aqui. A diferença do cristal de colesterol é que, normalmente, ele tem uma entradinha, que ele não é tão hexagonal, ele é mais alongado, retangular, tá? Então, ele é bem característico. Aqui é o cristal de colesterol corado, esse aqui não é a urina, mas o cristal de colesterol na urina pode ser desde um achado ocasional, pode estar associado a causas de hipercolesterolemia, condições associadas a hipercolesterolemia. Isso acontece, às vezes, em distúrbios metabólicos, endócrinos, ou na síndrome nefrótica. Né? A síndrome nefrótica é uma condição em que a gente tem bastante hipercolesterolemia associada a uma doença renal importante. A própria insuficiência renal, idem, né, também pode estar associada ou não à síndrome nefrótica, então é importante a gente avaliar o animal como um todo. E, né, de onde vem esse colesterol, né, ou de distúrbios endócrinos metabólicos, no caso renal e endocrinopatias, ou da degeneração celular. Então, nesse caso aqui, que não é uma urina, né, ela possivelmente, a membrana plasmática de células geralmente é rica em colesterol, né, e quando a gente tem bastante degeneração celular, às vezes a gente pode observar cristais de colesterol. Eu trouxe mais para vocês verem a imagem, né, ele tem um formato de, sei lá, como que a gente pode falar aqui, né, de uma laje quebrada, né, quem conhece aquelas pedras lá de São Tomé, né, lembra bastante aqueles pedaços de placa de rocha rachada ali, né, de lâminas, também finas, mas não são tão hexagonais, né, elas lembram mais uma estrutura mais alongada, ou de formatos, geralmente tem um chanfradinho lá, uma entradinha, tá bom? Então, com relação à cistina, no nosso diagnóstico diferencial mais importante é o cristal de colesterol, tá? Outro cristal importante também,
com um significado clínico patológico, é a própria bilirrubina. A gente comentou lá no comecinho que, eventualmente, cães machos com urina concentrada pode ter uma pequena quantidade de cristal de bilirrubina, tá? Pequena quantidade, assim como eu posso ter bilirrubinúria no exame químico, mas geralmente uma concentração, eu já vi uma concentração um pouco maior, mesmo em condições fisiológicas, tá? Onde eu observo isso? Cão macho, cão, né, não outras espécies, somente cão, em outras espécies, qualquer outra espécie, bilirrubinúria sempre vai ser patológico, né, especialmente em felinos, mas no cão pode ser fisiológico, especialmente os machos e com urina concentrada. Por que machos? Não sabemos. Aparentemente é o rim do cão macho que pode fazer conjugação de bilirrubina, até porque a bilirrubina que a gente observa, né, na forma de cristais e na urina, desde que eu não tenha lesão glomerular, possivelmente é a forma direta ou conjugada, ou seja, não ligada à albumina, porque ligada à albumina, em princípio, não é para não é hidrossolúvel, ela não vai passar, né, até porque está ligada à albumina e está presente na urina. Tá? O formato clássico da bilirrubina é um formato de agulha, esse aqui, bem do meio, tá? Aqui eu tenho dois tipos de cristais. Essa é uma foto nossa, eu tinha esquecido de botar os nossos créditos. Eu tenho cristais de bilirrubina, que são esses laranja aqui, ó. Que é bilirrubina, bilirrubina, bilirrubina. E isso aqui que tá aqui são cristais de tirosina, vai ser o meu próximo slide, tá? Diferenças, já pra gente, né, ficar atento. Bilirrubina tem cor laranja, né, cor de bilirrubina, tá? Castanhada, mais laranja. Aqui a gente está vendo os cristais que são quase enegrecidos, dependendo do contraste que você usa, às vezes fica parecendo transparente. É isso mesmo, né? Questão de ajuste de luz, tá? Mas ele não é castanhado. Então é isso. A outra coisa é que, muito frequentemente, quando a gente tem cristais de bilirrubina, a gente acaba vendo impregnação, né, de bilirrubina ou prestação em outras estruturas. Então, cilindro com impregnação, células epiteliais com impregnação de bilirrubina, tá? Muito provavelmente eu vou ter uma hiperbilirubinemia, né, se for de origem patológica, então fica mais fácil. Mais provavelmente a hepatopatia, considerando que a anemia hemolítica, né, a gente vai ter um aumento, às vezes também tem uma bilirrubina conjugada, mas é mais comum em hepatopatias, né, e nesse caso aqui da esquerda, estava associada a cristais de tirosina, não que não seja comum, pelo contrário, né, não é comum ver cristal de tirosina, né, se você pega o site de Cornell, por exemplo, eles falam que eles nunca viram cristal de tirosina em hepatopata, nós já vimos, tá? É esse caso aqui. Bom, enfim, isso significa, de novo, que a gente tem que sempre associar, né, o achado às alterações clínico-laboratoriais, se tem hiperbilirrubinemia, se tem sinais de hepatopatia, se está de coloração acastanhada, se não está. Esta é a forma clássica, olha aqui, cristal. Mas, eu já vi algumas vezes, e poucas pessoas reconhecem, esta forma incomum de cristal de bilirrubina. Aqui eles falam formato de lanterna, porque eles falam assim, muitas vezes se associam, eles falam que isso aqui é um glóbulo de gordura, uma gotícula de gordura, e o cristal se liga ali e fica como se fosse uma lanterna. Para mim, me lembra mais um palito de fósforo, não sei. Qual que é o problema? É mais provável que alguém desavisado olhe para esse cristal e fale assim, sei lá, fungo, né? Uma estrutura fúngica, qualquer coisa do gênero, tá? Pode até ser, tem que fazer um diferencial ali, mas olhem bem para essa estrutura, pouca gente reconhece essa estrutura menos comum, mas possível, do cristal de bilirrubina, tá? Geralmente, quando ele tem esse tipo de cristal, ou ele tem bastante, ele tem uma bilirrubinúria bem intensa, então o exame químico não vai deixar muita margem à dúvida, não sei se tem a ver com ter bastante concentração para ser, né, formar esse tipo de cristal, e às vezes ele tem outro tipo de cristal junto, mas às vezes não, como vocês estão vendo aqui, tá? Então, se atentem bastante a esse outro tipo pouco comum de cristal de bilirrubina. Deixa eu ver o horário aqui. Vamos acelerar, mas tá acabando, tá? Agora são os menos comuns, tá? Acabei de falar da tirosina, a tirosina é um aminoácido, a diferença é que a agulha é um pouquinho mais enegrecida ou incolor. Vai depender do ajuste do microscópio, tá? Mas ela tem essa, quando você pega os planos diferentes ali, ela é mais fininha. Quem já brincou, talvez vocês não, né? Mas às vezes a gente em aula de ciências pega aquela limalha de ferro e pega um ímã e fica brincando aqui, tá? Então ele lembra bem aquela limalha de ferro. Bom, então, tirosina e leucina são aminoácidos, tá? A leucina, qual é o problema da leucina? Ela pode lembrar quem? Tal do carbonato de cálcio, né? Ou até mesmo o oxalato de cálcio. Mas lembra que a estriação ela é bem definidinha. O que caracteriza o cristal de leucina é que, além das estriações concêntricas da estrutura radial, ele normalmente tem, tipo, parece uma casquinha, né?
parece um ovo até, porque ela tem essa estrutura, esse aro, né, a formato esférico, radial, com um aro em volta, tá? Coloração também amarelada acastanhada, às vezes ela se abre, é bem comum desse tipo de formação, não é um cristal comum, né, assim como de tirosina, né, geralmente está associada à aminoacidura, que pode acontecer em alguns efeitos congênitos tubulares, a gente falou lá da cistina, mas a gente tem síndrome de Fanconi, com aminoacidura cristais, não é como a gente observar isso no sedimento urinário, mas pode acontecer. Esse cristal de leucina aqui, ele só apareceu depois que a gente refrigerar a amostra para uma aula prática, tá? Então, realmente não é um cristal comum. Esse caso aqui era um animal hepatopata, né? Quando eu falar lá que é incomum, mas por que eu poderia ter, que é a interpretação que se fala na medicina? Em humanos se fala bastante de aminoacidura em hepatopatas. Cornel fala ali que não é comum, tá? Por que apareceria? Porque o paciente hepatopata, ele não consegue converter os aminoácidos em proteína, não pega os tijolinhos, né, e faz ali proteína. E o que vai acontecer com esses aminoácidos? Assim como acontece com a amônia, vai para a urina, tá? Então, a aminoacidúria, eventualmente, pode ser um defeito tubular ou pode ser uma doença hepática. Como é que eu vou saber? Clínica, né? Então, exames complementares, tá bom? Então, sempre associar alterações clínico-laboratoriais. Esses dois aminoácidos, porque eles são substâncias ácidas, têm mais chance de precipitar em urina ácida, tá bom? Deixa eu acelerar um pouquinho aqui, já está quase acabando. Xantina, tá? A xantina é outro cristal, não sei se vocês estão vendo, né? Cristais esféricos são os que mais se confundem, tá? Cristais esféricos, então, de xantina, geralmente estão associados ao tratamento com alopurinol, né? Embora dálmatas também, né? Especialmente, inclusive, com os que são tratados com alopurinol, eles aparecem na forma de esferas amarelo-acastanhadas, ou seja, até aí não diferencia muito dos cristais de biurato, que acho que é o que mais confunde, né? Mas ele não tem as espículas, os espinhos em volta, só a esfera, tá? Se você tiver alguma dúvida, especialmente porque o hidrato de amônio pode aparecer na urina sem as espículas, né? Uma das possibilidades é dissolver com hidróxido de sódio concentrado, não pode ser um normal, tem que ser uma concentração maior, ou ao calor, né? Aquecer a urina também pode dissolver os cristais de xantina. Inclusive, o contrário também acontece. Se você refrigerar a amostra de urina, às vezes você consegue reconhecer melhor o cristal de urato de amônio, a gente consegue ver um pouquinho melhor a formato de espículo, tá? Então, ele pode se assemelhar ao cristal de urato de amônio. Então, o que a gente pode brincar? Com pH, com temperatura, né? E, de novo, associar as alterações clínico-laboratoriais, tá bom, gente? Ácido úrico também não é um cristal comum, ele é raro, tá? Ele tem um formato que pode ser quadrado, cuboidal, ou de losango, mais alongado, né? Em forma de barril, então mais gordinho, assim, né? E também, assim como o cristal de cistina, ele também às vezes fica sobreposto, né? Em várias lâminas, em sobreposição. O cristal também bastante fino, né? Sem muitas camadas, é uma camadinha simples, tá? E o ácido úrico, tá? Ele também pode ser formado, quando a gente falou ali de diferenciar o urato de amônio, né? Então, não sei se é urato de amônia ou se é de xantina. O que eu posso fazer, né? Eu posso acidificar, se eu acidificar e for urato de amônio, ele vai se converter em ácido úrico. Se for cristal de xantina, ele não vai formar, ele só vai se dissolver ao contrário, num pH alcalino, de hidróxido de sódio em alta concentração, tá? Então, a gente tem aqui, eu vou trazer depois um slide lá para frente, que é a tabela, também não vou citar muito, mas lá tem algumas orientações em termos do que a gente pode fazer em termos de temperatura e pH, caso eu queira ter um pouquinho mais de confiabilidade na identificação morfológica do cristal, bom? Bom, vamos finalizando aqui com cristal amorfo. O cristal amorfo, gente, é uma areia que pode ser mais fina, mais grossa, incolor, às vezes um pouquinho mais amarelada, tá? E esses cristais, gente, é bastante difícil de a gente identificar, porque ele é amorfo, né? De um modo geral, a gente entende um pouco assim, que talvez o fosfato seja um pouco mais grosseiro, mas assim, nenhuma literatura fala isso, tá? Esses cristais amorfos podem ser urato amorfo, fosfato amorfo, outros cristais que a gente não sabe, né? O urato ele pode ser de sódio, que é o mais comum, né? De potássio, cálcio, magnésio,
O urato, ele tende a ser um pouquinho mais amarelado, um pouquinho mais fino, que não é muito consenso isso, e às vezes o sedimento ele fica mais róseo, tá bom? O que a gente faz? Eu vejo um cristal amorfo, lembra uma areinha lá no fundo, eu vou olhar para o pH. Se o pH for ácido, eu vou dizer que é urato. Se o pH for alcalino, eu vou dizer que é fosfato. Basicamente é isso que acontece, tá bom? Pode se confundir com as bactérias? Sim, porque às vezes, principalmente nessa imagem aqui à direita, ó, tá vendo? Ele fica com umas esferinhas muito pequenininhas. O que eu vou utilizar? Micrometrar, ver tamanho, se tem diferença de tamanho, se, especialmente quando ele aglomera, assim, provavelmente ele não é bactéria, mas quando ele tem pouco, às vezes confunde. Eu vou observar se tem leucócitos, né? Se tem leucócitos, tem mais chance de ser bactéria. Eu posso corar a lâmina, posso fazer um grão, tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Quando a gente está na dúvida de uma urinase. A gente não falou aqui de coloração é super importante, vale para as outras coisas também. E, de um modo geral, não é 100% confiável, mas, de um modo geral, as bactérias, elas têm aquele movimento browniano, né? Eles ficam, assim, se remexendo, né, na urina, especialmente se ela é uma urina fresca, a gente consegue detectar esse movimento, que não é esperado nos cristais, tá? Desde que a gente tenha a urina lá paradinha, tá? Então, são algumas técnicas, algumas dicas que a gente pode utilizar, então, para os cristais amorfos, pH, diferenciar de bactéria, pode corar, pode ver, então é isso, tá? Outros artefatos, para a gente ir finalizando, cristal de talco ou de amido, geralmente é um contaminante, pode luva de procedimento, né? Então, às vezes alguém vai passar uma sonda, sei lá, enfim, por algum motivo, descalçou a luva, calçou a luva em cima do coletor, ou enfim, de algo, e remeteu isso para o laboratório. Como é que a gente identifica o cristal de talco? Ele tem uma cruz aqui no meio, né? E apesar de ser esférico, ele é um pouquinho mais irregular, tá? Ele é mais opaco, ele não tem aquelas estriações bonitinhas, é bem tranquilo de reconhecer o cristal de talco, é só a gente olhar para aquilo e não ficar achando que é qualquer outra questão de relevância clínica. Aqui é uma imagem corada, tá? A gente também pode corar, não só para ficar qualquer coisa, tá bom? E aí sim. Ah, isso aqui não é um cristal. É o globo. Esse aqui eu coloquei em homenagem ao nosso residente, que talvez esteja lá assistindo o William. Essa semana ele pegou um cristal, um globo de hemoglobina, ele falou assim, professor, acho que é. Eu falei assim, e aí, aparentemente é mesmo. O que ele fez? A gente cora, né? Ele corou também, isso aqui não é a foto dele. Podia ter pedido, né? Eu esqueci. Mas a gente vê, parecem cristais, porque são esferas, tá? De uma coloração meio amarelada. Esse aqui é do site do Equimpev, eu acabo pegando deles, tá? E ela pode acontecer por hemólise in vitro, então, animal com hematúria, e aí essas hemácias degeneram, especialmente em pH alcalino, urina estocada, e eles formam esses glóbulos, menores do que a hemácia. Então, quando a gente cora aqui, esse da direita aqui, provavelmente é o caso de uma amostra que degenerou, tinha uma hematura e degenerou. Então, eu vejo hemácia, e eu vejo esses glóbulos pequenininhos aqui, isso aqui são glóbulos de hemoglobina, tá? Não é uma informação que a gente costuma observar ali, né? Tem lá no site de Cornell. Mas também pode acontecer por uma hemólise intravascular. Tá? Nesse caso da esquerda aqui, eles citam que foi decorrente de um animal com anemia hemolítica imunomediada, não tinha hematura, então não vê as hemácias, somente esses glóbulos, mas a urina tinha uma coloração acastanhada, né, enegrecida. Então, olha lá, de novo, contexto clínico, mesmo que eu não tenha informação clínica, eu tenho a urina ali na minha frente, né? Então, sangue oculto, né, presente, sobrenadante continua enegrecido, não forma botão, não vejo hemácia íntegra. Então, todo o contexto do achado ali é importante para mim, tá bom? Estamos acabando, gente. Aqui é a tabelinha que eu não vou detalhar, mas saber onde ele vai dissolver, se é no ácido, ou se qual ácido, né, ácido forte, ácido fraco, né, no pH alcalino e a temperatura. Acho que são informações que a gente não usa muito, mas pode ser interessante se você tiver um pouco mais de dúvida, né, ou quando a gente quer mostrar para alguém, né, olha, dissolveu, não dissolveu, então acaba sendo válido. Bom, vou finalizar rapidinho, eu sei que deve ter bastante patologista clínico aí na audiência, vocês já devem, a gente brinca muito, né, de que máquina não faz hemograma, se preparem, porque máquina quer fazer urinálise já também, né, existe equipamento que se propõe a identificar leitura de sedimento, tá, então só para vocês saberem, ficarem atentos aí, ele existe, é bom, vamos lá. Então, olha só, para hemácias e leucócitos, houve uma boa concordância, tá bom? Então, para cilindros, também para cilindros moderado, tá? Então, não é 100%. Tudo bem que o de cilindros é artigo de 2020. Então, pode ser que eles tenham melhorado o software, pode ser. Mas no artigo de 2020, a concordância não foi forte, ela foi só moderada,
tá? E com relação aos cristais, que é esse artigo aqui de cima, que é um pouco mais antigo até, tá? Ele fala assim, ó, tem uma boa concordância com o método manual, tá? Ele só fala que precisa melhorar nas células epiteliais. Mas mesmo assim, o que ele chama de boa, ele pega aqui, ó, eu vou pegar especificidade para oxalato de cálcio, 99%. Perfeito, oxalato de cálcio, gente, é fácil de reconhecer, né? O clássico, né? É de hidratado, tá? É tranquilo. Mas, deixa eu ver se ele tem alguma outra coisa. Não fala, tá? Qual que é a questão desse artigo aqui? Ele pegou cristais muito mais simples, né? Então, a gente ainda precisa depois, quem tem um equipamento, que não tenha um conflito de interesse, geralmente os, os autores dos artigos da área que são os mesmos, vocês podem reparar, eles têm que botar lá conflito de interesse ou não, né? E verificar adequadamente. Não é ruim. Maquinograma não, né? Mas a hematologia, a automação, isso vale para a análise, são evoluções necessárias, bem-vindas. A gente também lança a mão disso, a gente só precisa saber, né, reconhecer as suas limitações, tá bom? E aí, saber quais são, porque a gente está nesse ponto que a gente ainda não sabe. Vou finalizar a nossa apresentação, perdão, gente, eu passei um plantão aqui, né? Lembrando primeiro, um dos primeiros slides, né? Então, a gente vai, para a identificação dos cristais, leva em consideração formato, pH é relevante, precisa, sim, de uma boa capacitação, então a ideia da gente é tentar melhorar essa nossa capacidade e trazer as informações que podem nos auxiliar com relação a isso, diferenciar os achados, mas principalmente, agora sim, né, não se esquecer da correlação clínico-laboratorial, que às vezes, né, com o tipo de análise, a espécie, coloração da urina, se tem bilirrubinúria, se tem outros cristais, se tem outros achados, né, também nos ajudam a identificar se aquele cristal é um cristal e qual cristal ele é, tá bom? Muito obrigada, gente, perdão ter passado aí um pouquinho. Muito obrigada, doutora Regina. Foi ótimo. Excelente conteúdo, explanação. Foi muito bom, obrigada. Acredito que tenha sido proveitoso para todo mundo, né? O pessoal aqui, ó, colocando coraçãozinho, muito bom. Tem algumas perguntas aqui, talvez não dê tempo de fazer todas, mas se a senhora me permitir, eu vou. Tem tempo ainda? Posso Vamos fazer lá, eu alguma? por mim tudo bem, depende de vocês. Tá ótimo. Eu só vou passar só um aviso que o link para vocês preencherem com o nome, o e-mail de vocês já está no chat. Vou pedir a participação de vocês também nesse mesmo link para pesquisa de satisfação, porque é importante para a gente saber a opinião de vocês em relação aos nossos encontros, tudo bem? Então, vamos para as perguntas. Eu vou priorizar aqui a ferramenta de perguntas e respostas, como eu havia orientado. Então, vamos lá. Uma dúvida. O cálculo interfere também nos resultados? Porque na maioria das vezes dá carbonato de cálcio em cálculo urinário de cães e gatos. Bruna, né, que perguntou? Isso, Bruna. A gente chegou a fazer umas análises de cálculo aqui. Vocês já viram como é que é o teste de análise de cálculo? É um kit, né? Que você pega, macera o cálculo, que tem que ter uma quantidade razoável, pesa, aí você dilui em ácido, dilui em base, e aí você faz alíquotas, aí você faz vários testes. Se sai fumacinha, se fica rosa, se fica azul, se fica. Aí o teste, ele, na verdade, ele é praticamente qualitativo. Tá? Então, ele é positivo para alguns elementos, e aí o que acontece? É tudo separado. Para fosfato, para ácido úrico, para cistina, para amônia, para magnésio, para não sei o quê. E aí, como é que a gente fala que tem carbonato de cálcio? Porque ele deu positivo para cálcio, né? E o bicarbonato, ou carbonato, tá? E aí a gente depende de quem faz o laudo, então depende, né, um pouco de quem vai laudar. Deixa eu ver se eu consigo pensar aqui uma combinação que pode ser coisas diferentes. Sei lá, um carbonato de cálcio com fosfato de cálcio, que eu nem falei fosfato de cálcio que não, mas será que o fosfato é fosfato de cálcio ou o fósforo era da estruvita e o cálcio era de outro? Então, a gente acaba fazendo uma interpretação, é a pessoa que lauda que faz isso. E, às vezes, simplesmente porque deu positivo para um e para o outro, a gente coloca lá, carbonato de cálcio. E esse positivo, ele pode ser um fraco positivo. Eu não estou dizendo que está errado, tá, gente? O que vocês precisam entender é a limitação do teste. Por isso que hoje o teste padrão para análise de urólito
Não é aquele teste que você macera e faz ali, né? O exame é praticamente uma alquimia. O ideal seria você fazer cristalografia, né? Exame de imagem. Então, ele pode, eventualmente, dar um resultado equivocado, tá? Eu digo nesse sentido. Até porque quando a gente vai procurar literatura, a gente não vê muita coisa, né, com relação a cristaluro de carbonato de cálcio em cães e gatos. Não sei se eu tinha respondido. A gente precisa, até vou dar uma investigada, ver se eu acho mais alguma coisa mais recente. Tá ótimo. Aqui é está constando como anônimo, mas como quantificar pouco, moderado e intenso? Há uma tabela? Tá. Na verdade, não que eu saiba, isso é um pouco subjetivo. E o único cuidado que a gente tem que ter é que, sim, alguns cristais maiores, é o caso do fosfato triplo, o próprio carbonato, que são grandes, né? É melhor a gente quantificar em menor aumento de 10, né? O objetivo é de 10, aumento de 100, né? Porque a gente tem uma melhor noção de distribuição. Os cristais menores a gente mantém mesmo, geralmente, padrão de quantificação de urinálise para qualquer estrutura é aumento maior, é de 40, né? Objetivo de 40, aumento de 400. Tá? Só tomar cuidado com as estruturas que são um pouquinho maiores. É a mesma coisa com cilindro, né? Se a gente, são estruturas grandes, né? A gente, mas geralmente ou em cruzes ou discreto, moderado, intenso, tá? Então, geralmente são 3 graduações, ausente, e se estiver presente, pequena, média ou grande quantidade. Então, é isso que a gente acaba colocando, geralmente quantificando em cruzes. É um pouco subjetivo, né? Vai depender do que você já tem de experiência para saber o que é pouco, razoável e bastante, tá? Tá certo. Ter cristal e não ter urólitos procede? Sim, super frequente. O estruvito é um exemplo clássico, né? De que a gente tem muitos animais com cristais de estruvita sem associação com urólito. Perfeito. Cristal de colesterol, como diferenciar de um cilindro sério? Ah, tá. O cristal de colesterol, ele é meio diáfano, meio opaco, né? Ele pode lembrar um pouquinho. Mas ele, apesar de ele ser alongado, ele é bem retinho e às vezes ele é meio chanfrado, tá? Eu não consigo desenhar, né? Mas ele tem uma entradinha, o cilindro sério também. Mas o cilindro ele é um pouquinho mais arredondado, mais, como é que eu vou dizer, diferenciar? Bom, algumas coisas, ó, vamos lá. O cristal de colesterol, ele é mais plano, digamos assim, ele é mais reto, mais incisivo, tem ângulos mais obtusos, mais retinhos, né? Parece mais um cristal mesmo, tá? É, é difícil falar de detalhes, né? Sutis, mas é isso. O cilindro, apesar de ele ser mais quadrado do que os outros cilindros, né? Mais reto, né? E às vezes tem aquela quebradinha, né? Parece quando aquele corte de parafina né? A lâmina daquela quebradinha, ela tem um formato um pouquinho mais orgânico. O que eu digo para vocês em termos de diferenciação, tá? Provavelmente eu posso até ter um cristal alongado de colesterol, mas eu vou ter aquele formato que é um L, né, que é um C, que é um formato diferentinho. E no caso do cristal, no caso do cilindro sério, eu provavelmente vou ter alguns outros indícios de que esse animal tem uma lesão tubular. Eu posso ter glicosúria, eu posso ter isostenúria, eu posso ter outros cilindros, né, granulosos, muito provavelmente eu vou ter. Então, isso me facilita também, tá? Então, é isso que eu vou acabar levando em consideração. Mas o primeiro passo é a identificação morfológica. Eu acredito que é bem tranquilo de diferenciar. Tá ótimo. Quanto tempo posso armazenar a amostra na geladeira sem que haja tantas interferências? O ideal é não armazenar, né? Não armazenar. Não dá para te predizer, tá? Tem amostra que com 1 hora, meia hora já fica turva. Você às vezes vai ver macroscopicamente que ela turvou um pouco. Provavelmente é um animal que já tinha uma urina mais saturada, né? Mas é isso. O que a gente costuma dizer é assim: se a amostra chega refrigerada, pelo menos é o nosso protocolo. Escreve na observação, amostra refrigerada. Como a gente está indo no hospital veterinário, né, a gente às vezes recebe a amostra que vem refrigerada, ou que foi colhida à noite, ou, sei lá, por algum motivo veio depois. Então, essa é a nossa premissa. A gente vai analisar da mesma maneira, só vai colocar observação. Isso significa o quê? Que, eventualmente, a presença de cristais pode ter sido provocada por uma questão pré-analítica. É isso, tá? O ideal, sempre que possível, processar a urina fresca. Essa aqui é a indicação. Certo. Cristal de bilirrubina ou biurato de amônio obrigatoriamente precisam positivar bilirrubinúria no exame químico?
O cristal de bilirrubina, não vou dizer que é obrigatório, mas assim, na minha experiência, praticamente sim. Né? Eu acho que eu não lembro de ter visto cristal de bilirrubina sem ter bilirrubinúria no exame químico. Agora, o biurato de amônio, não. Tá? Porque não necessariamente o biurato de amônio está associado a uma hepatopatia. Às vezes eu tenho um distúrbio anatômico, mas ele é congênito, ele não necessariamente leva a uma disfunção hepática, então pode ser que ele não tenha bilirrubinúria associado ao biurato de amônio. Tá? Se ele for secundário a uma hepatopatia, talvez sim, mas não é obrigatório. Certo. Eu vou fazer mais uma pergunta, doutora Regina, e aí tem mais duas no chat, mas aí as perguntas que a gente não responder agora ao vivo, a gente repassa para a doutora Regina e disponibilizamos depois, junto com a gravação, tudo bem? Perfeito. Então, chegou uma aqui. É necessário na identificação do oxalato de cálcio, qual forma? Sim, Não está bem, deu para conseguir é, entender? se põe oxalato de cálcio, põe na frente. Monohidratado ou dihidratado, é importante, porque faz bastante diferença do ponto de vista clínico, e eles são efetivamente diferentes. Então, sim, é necessário discriminar qual tipo de oxalato de cálcio. Perfeito. Vou fazer só mais uma, porque ele já está aqui, ele começou agradecendo, é legal repassar aqui esse feedback. Ele diz: gostaria primeiramente de agradecer todo o conhecimento compartilhado. Na rotina do laboratório, nos deparamos com alguns questionamentos sobre valores de referências para o laudo de urinálise. Os clínicos nos questionam sobre esses valores para cada método de coleta. O que acha sobre isso? Olha, assim, o que, que a gente tem de literatura? Porque não tem muito consenso, tá? Mas a gente sabe, por exemplo, né, uma urina colhida por micção natural tem mais chance de ter células epiteliais, leucócitos, especialmente se não for feita uma higienização adequada. Então, assim, por exemplo, isso não é consenso, tá? Mas tem gente que considera que até 5 leucócitos por campo, numa urina por micção natural, poderia ser normal, né? E numa urina colhida por cistocentese, tem gente que fala 1,3, tem gente que fala 0,1, né? Então, é complexo isso, porque não tem uma padronização adequada. Lembrar, né, o Conselho Federal de Medicina Veterinária tem regulamentação, previsão de laudo, a gente precisa colocar uma referência, então é importante você colocar uma referência para fundamentar a sua referência de fato, né? Mas aí vai caber um pouco ao clínico a interpretar isso. Então, por exemplo, se sei lá, eu vejo 3 a 5 leucócitos, mas eu colhi por cistocentese, isso para mim é relevante. Para cristais, não tanto o método de colheita, acho que interfere um pouco mais volume, às vezes, se a urina retira, se a urina da mãe, nossa, tem tanta coisa que interfere, né? Então, basicamente assim, a gente lutar com isso, por isso que requisição, requisição e laudo está para o patologista clínico, assim como o prontuário está para o clínico. Então, é muito importante a gente preencher adequadamente, né? Que horário foi recebido, que condições foi recebido, se foi protegido de luz, se não foi protegido, se estava refrigerado, se não estava refrigerado, né? Qual a metodologia que a gente aplicou, qual a referência. Então, eu acho que a gente acaba tentando se resguardar dessa forma, mas é algo meio complexo, mas a gente não tem muito conceito para um monte de coisa, a gente precisa fazer, né? Tá ótimo. Doutora Regina, já vou agradecer novamente. As perguntas, pessoal, que a gente não respondeu agora, eu vou então depois disponibilizar para a doutora Regina, e aí as respostas a gente disponibiliza junto com a gravação, tá bom? Vou pedir para que vocês fiquem atentos ao e-mail de vocês, principalmente a caixa de spam, porque a comunicação do certificado vai para o e-mail e às vezes pode cair na caixa de spam, tá? É importante ficarem atentos, tá bom? E também peço novamente a colaboração de vocês na pesquisa de satisfação e também para preencherem o nome e o e-mail de vocês para o certificado, tá bom? Doutora Regina, muito obrigada mais uma vez, agradeço a disponibilidade, todo o conhecimento compartilhado, tá? E agradeço a todos também, a presença de todos até agora, tá? E nos vemos num próximo encontro, tá bom? Eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Bom resto de semana para vocês. Obrigada, doutora. Até breve.